Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula são gráficos estatísticos. E dentro dos gráficos estatísticos, nós vamos estudar o gráfico de curvas, barras e setores. Bom, então eu coloquei aqui para vocês que hoje é muito importante, é uma tarefa essencial compreender os gráficos, porque eles estão muito presentes em nosso cotidiano. Então, a gente encontra os gráficos em jornais, revistas, internet. Quando nós vamos fazer algum concurso público, prestar o Enem ou algum vestibular, também existem algumas questões direcionadas a esse conteúdo. Então, os gráficos, eles incluem diversas formas para representar algumas informações e alguns dados. Então, eles têm aí a finalidade de apresentar algumas informações e alguns dados. E os mais importantes, os mais utilizados, são os gráficos de coluna, linha, pizza e área. Continuando, então, eu trouxe aqui para vocês qual é o conceito de gráfico. Então, quando nós falamos em gráfico, o gráfico nada mais é do que uma representação visual. Então, os gráficos eles são utilizados para exibir dados, sejam eles uma determinada informação ou alguns valores numéricos. Então, o uso de gráficos ele é muito importante porque ele torna mais fácil a interpretação e a análise deles, Torna mais fácil a interpretação e a análise daquelas informações, daqueles dados. Então, eles são geralmente utilizados para demonstrar padrões, tendências e mais do que isso, eles são utilizados para comparar também informações, tanto qualitativas como quantitativas, e são muito utilizados em diversas áreas de estudo. Então, nós podemos encontrar aí os gráficos dentro da área da matemática, da área da geografia, da estatística, da economia e também da história. Continuando, dentro então de um gráfico, nós temos diversos elementos. Então, eu coloquei aqui para vocês quais são os elementos dos gráficos. Então, nós temos o título, a fonte, os números e a legenda. Quando a gente fala em título, é um título mesmo, é um nome, que representa aquele gráfico, sobre o que eu estou falando, qual é a informação que está sendo apresentada. O segundo elemento é a fonte. Muitos gráficos apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. E aqui também na fonte, nós podemos encontrar também o ano de publicação, da referida fonte. Daí nós temos o terceiro elemento, que são os números, e os números eles são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos, e a maior parte dos gráficos, geralmente, eles utilizam mesmo os números para indicar quantidade ou também para identificar, para indicar o tempo. Esse tempo pode ser um mês, um ano, o trimestre, tá certo? E por último, o último elemento dos gráficos que nós temos são as legendas, Grande parte dos gráficos eles apresentam as legendas com o objetivo de auxiliar na leitura daquela informação. E além disso, tem alguns gráficos que apresentam também cores, e essas cores destacam diversas informações, podem destacar diversos dados ou até mesmo períodos. Bom, agora então nós vamos estudar a classificação
dos gráficos. Então, o primeiro gráfico que nós temos aqui é o gráfico de colunas. Esse gráfico ele também pode ser conhecido como gráfico de barra, e aí ele pode ser apresentado de duas maneiras. Então, ele pode ser apresentado na sua forma horizontal, como também ele pode ser apresentado na sua forma vertical. Quando a gente fala em gráfico de colunas ou gráfico de barra, qual é o seu conceito, né? Para que ele é utilizado? Qual é a sua função? Na verdade, o gráfico de colunas ou gráfico de barras, eles são muito usados para comparar quantidades ou até mesmo demonstrar valores, né, de um determinado período. E aqui nesse slide eu apresento para vocês dois tipos de gráficos. Então, nós temos aqui de um lado o gráfico de linhas, que também pode ser chamado de gráfico de segmento, e do outro lado nós temos o gráfico pizza, né? E o gráfico de pizza, ele também é conhecido como gráfico de setores. Então, agora nós vamos ver o conceito de cada um deles. Então, quando a gente se refere ao gráfico de linhas, que também pode ser aí conceituado como gráfico de segmento, ele é muito utilizado para apresentar valores, então ele apresenta uma sequência numérica num determinado período, num determinado espaço de tempo. O gráfico de segmento ou gráfico de linhas, ele tem como objetivo mostrar a evolução de um determinado fenômeno ou até mesmo apresentar a diminuição deste fenômeno, tá certo? Esse tipo de gráficos, às vezes, eles são aí apresentados, né, na estatística aí de como que está a pandemia, né? A evolução da pandemia, quantos estão contaminados desde o dia em que começou, né? Desde o dia que começou a disseminação dessa doença no nosso país, tá certo? Então, a gente pode ver esse tipo de gráfico, né, nesses dados aí com relação à pandemia. E, né, nós temos também o gráfico de pizza, que também pode ser chamado, ele também é conhecido como gráfico de setores, né? E esse modelo, ele acaba recebendo esse nome, né, gráfico de pizza, porque justamente ele tem aí o formato de uma pizza, né? Ele é circular, ele é um círculo. E nesse círculo, nesse gráfico de pizza, são reunidos diversos valores, né? Então, cada pedacinho, né, cada cor representa um valor, né? Segundo aí, né, o conceito que nós temos de proporcionalidade. E agora chegou então o grande momento, né? O momento aí que vocês adoram, né? Que os alunos adoram, que é o momento de praticar, de fazer os exercícios, né? Então, eu espero que vocês aí tenham compreendido o conceito apresentado de gráficos estatísticos. Eu espero que vocês aí tenham entendido qual é a diferença de cada um deles, né? Qual é a diferença do gráfico de linhas, do gráfico de pizza, tá? E eu apresento agora para vocês alguns exercícios, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, pessoal!